Audiobook Psicocibernética, capítulo 4. Deshipnotização das falsas crenças. O Dr. Alfred Adler, psicoterapeuta e fundador da Escola de Psicologia Individual, viveu uma experiência quando criança que ilustra o poder da crença no comportamento e na habilidade do indivíduo. Ele teve maus resultados em aritmética e a sua professora se convenceu de que o garoto era burro para matemática. Então informou tal fato aos pais de Adler e disse-lhes que não esperassem muito do garoto. Eles também se convenceram. Adler aceitou passivamente a avaliação, comprovada pelas avaliações em aritmética. Um dia, porém, um súbito insight de percepção, pensou ter visualizado como resolver um problema que a professora transcrevera na lousa e que nenhum dos outros alunos conseguia resolver. Disse isso à professora, e ela e o restante da turma riram. Então, indignado, caminhou até o quadro negro e, para espanto geral, resolveu o problema. Com isso, percebeu ser capaz de entender a aritmética. Sentiu uma nova confiança na própria capacidade e tornou-se um bom aluno na disciplina. A experiência do Dr. Adler foi muito parecida com a de um paciente meu alguns anos atrás. Um empresário que desejava dominar a arte de falar em público porque queria transmitir sua experiência muito bem-sucedida em um assunto complicado. Apesar da voz adequada e do tema importante, não conseguia se expressar, bloqueado pela crença de que não conseguia fazer uma boa palestra nem cativar o público simplesmente porque acreditava que sua aparência não se assemelhava à de um executivo de sucesso. Essa crença se incorporara nele tão profundamente que o bloqueava toda vez que se levantava para falar diante de um grupo de pessoas. Equivocadamente concluiu que, se fizesse uma cirurgia para melhorar a aparência, conseguiria a confiança de que precisava. Uma cirurgia talvez surtisse esse efeito ou talvez não. Minha experiência com outros pacientes mostrou que transformação física nem sempre garante mudança na personalidade. O homem só resolveu o problema quando se convenceu de que sua crença negativa o impedia de compartilhar as informações importantes de que dispunha. Conseguiu substituir a crença negativa por uma crença positiva, a de que a mensagem que só ele podia transmitir era tão importante que sua aparência não tinha relevância. No devido tempo, foi um dos palestrantes mais requisitados do mundo nos negócios. A única mudança ocorrida se assentou em sua crença e em sua autoimagem. Agora, o ponto que quero enfatizar é o seguinte: Adler foi hipnotizado por uma falsa crença sobre si. Não de modo figurativo, mas literal, realmente hipnotizado. Lembre-se de que dissemos no capítulo anterior que o poder da hipnose é o poder da crença. Vou repetir aqui a explicação do Dr. Barber sobre o poder da hipnose. Descobrimos que pessoas hipnotizadas são capazes de fazer coisas surpreendentes apenas quando convencidas de que as palavras do hipnotizador são verdadeiras. Conforme o hipnotizador as guia até o ponto em que se convencem de que as palavras dele são declarações verdadeiras, elas se comportam de modo diferente porque pensam e acreditam de modo diferente. O importante a saber é que pouco importa como se teve a ideia ou de onde ela veio. Você pode nunca ter encontrado um hipnotizador profissional, nunca ter sido formalmente hipnotizado. No entanto, se aceitou uma ideia sua, de seus professores, seus parentes, amigos, de anúncios ou qualquer outra fonte, e além disso, se está convencido de que essa ideia é verdadeira, ela tem o mesmo poder que as palavras do hipnotizador têm sobre o sujeito hipnotizado. Pesquisas científicas mostraram que a experiência do Dr. Adler não foi uma em 1 milhão, mas típica de quase todos os alunos com notas baixas. No primeiro capítulo, contamos como Prescott Lekai trouxe uma melhora quase milagrosa nas avaliações de crianças em idade escolar, mostrando-lhes como mudar sua autoimagem. Após milhares de experimentos e muitos anos de pesquisas,
Lekai concluiu que notas baixas na escola são, em quase todos os casos, devida à autoconcepção e autodefinição dos alunos. Tais estudantes foram hipnotizados por ideias como: sou burro, tenho uma personalidade fraca, sou ruim em aritmética, sou por natureza ruim em ortografia, sou feio, não tenho uma mente do tipo mecânico, etc. Com esses tipos de autodefinição, o aluno tinha que tirar notas baixas para ser fiel a si mesmo. Tirar notas baixas se tornou inconscientemente uma questão moral. Do ponto de vista, tirar notas altas seria tão errado quanto roubar, caso tivesse se definido como uma pessoa honesta. O caso do vendedor hipnotizado. No livro Secrets of Successful Selling, Segredos de um Vendedor Bem-Sucedido, John D. Murphy relata como Elmer Weller usou a teoria de Lekai para fomentar os ganhos de um vendedor. Elmer Weller foi admitido para atuar em uma empresa como consultor de vendas. O gerente de vendas chamou sua atenção para um caso singular. Um vendedor sempre conseguia ganhar quase $5.000 por ano, não importando a região que lhe atribuíssem ou a comissão que recebesse. Por ter se saído bem em uma região pequena, o vendedor recebeu uma região maior e melhor. Mas no ano seguinte, sua comissão foi quase igual à que havia recebido no anterior, $5.000. No outro ano, a empresa aumentou a comissão de todos os vendedores, mas o sujeito continuou nos $5.000. Designado para uma das regiões mais pobres da empresa, novamente ganhou os usuais $5.000. Conversando com ele, Weller descobriu que o problema não estava nas regiões, mas na autoavaliação do vendedor. Ele se considerava um homem que ganhava $5.000 por ano. E enquanto mantivesse esse conceito de si, as condições externas não importariam muito. Quando o designaram para uma região pobre, trabalhou duro para atingir os 5.000. Quando lhe atribuíram uma boa região, encontrava todos os tipos de subterfúgios quando atingia os 5.000. Certa vez, ao atingir tal objetivo, adoeceu e não pôde mais trabalhar naquele ano, embora os médicos não encontrassem nada de errado com ele, e milagrosamente se recuperou no primeiro dia do ano seguinte. Como uma falsa crença envelheceu um homem. Em um livro anterior, Adventures in Staying Young, As Aventuras de se Permanecer Jovem, apresentei um histórico detalhado de como o Sr. Russell, pseudônimo, em razão de uma ideia falsa, envelheceu 20 anos quase da noite para o dia e recuperou a juventude tão rapidamente ao aceitar a verdade. Resumindo, a história é essa. Fiz uma cirurgia no lábio inferior do Sr. Russell por um valor irrisório sob a condição de que ele dissesse à namorada que a operação lhe custara todas as economias da vida. A namorada não fazia objeção a ele gastar dinheiro com ela, mas dizia que, apesar de amá-lo, nunca se casariam devido ao lábio inferior proeminente dele. No entanto, quando o Sr. Russell a lembrou do que dizia e exibiu com orgulho o novo lábio, a moça reagiu exatamente como eu esperava, mas não como o Sr. Russell previra. Histérica, chamou-o de tolo por ter gastado todo o dinheiro e lhe disse em termos inequívocos que nunca o amara e jamais o amaria, que apenas o fizera de otário enquanto tinha dinheiro para gastar com ela. Assim, foi mais longe do que eu esperava. Em sua cólera, afirmou também que estava lançando uma maldição sobre ele. O Sr. Russell e a namorada haviam nascido em uma ilha nas Índias Ocidentais, na qual o voodoo era praticado por pessoas simplórias e supersticiosas. A família dele era muito abastada, com sólida formação cultural, e ele tinha curso superior. Quando no auge da raiva a moça o amaldiçoou, ele se sentiu desconfortável, mas não deu muita importância. No entanto, pouco tempo depois, reviveu a cena ao sentir um pequeno e estranho inchaço no interior do lábio. Um amigo que sabia da discussão insistiu que ele se consultasse com um certo Dr. Smith,
que prontamente o assegurou de que o inchaço era o temido inseto africano, que lentamente lhe consumiria toda a vitalidade e força. Preocupado, o Sr. Russell passou a procurar sinais de falta de energia e não tardou a encontrá-los. Perda de apetite e de sono. Eu soube de tudo isso quando ele voltou ao meu consultório várias semanas depois que lhe dei alta. Minha enfermeira não o reconheceu e não era de se admirar. O Sr. Russell, que vira antes, era um sujeito impressionante, lábios um pouco grandes demais, assim como ele todo. Media cerca de 1,90 m, físico de atleta e porte de maneiras que revelavam dignidade interior e lhe conferiam uma personalidade magnética. Parecia exalar uma vitalidade animalesca. No entanto, o homem parecia ter envelhecido pelo menos 20 anos. As mãos tremiam como as de um idoso. Os olhos e as bochechas estavam encavados. Perdera talvez 30 quilos. As mudanças todas indicavam o processo que a ciência médica, por falta de um nome melhor, chama de envelhecimento. Após examiná-lo, assegurei ao Sr. Russell que poderia livrá-lo do mal do inseto africano em menos de 30 minutos e assim o fiz. O inchaço responsável por todo o problema era apenas um fragmento de tecido cicatricial da operação. Depois de removê-lo, mostrei-o ao Sr. Russell, que suspirou aliviado e pareceu passar por uma mudança quase imediata na postura e expressão. O importante foi ele ter visto a verdade e acreditado nela. Semanas depois, recebi uma bela carta do Sr. Russell, acompanhada por uma fotografia dele com a esposa, seu amor de infância. Ele voltara à terra natal onde havia se casado. O homem na foto era o primeiro Sr. Russell, rejuvenescido novamente da noite para o dia. Uma falsa crença o envelhecera 20 anos. A verdade não apenas o libertou de modo e restaurou sua confiança, mas também reverteu o processo. Se vissem o Sr. Russell como eu vi antes e depois, nunca mais teriam dúvidas sobre o poder da crença ou de que uma ideia aceita como verdadeira, não importa a fonte, possa ser tão poderosa aí quanto a hipnose. Todo mundo está hipnotizado? Não é exagero dizer que, até certo ponto, todo ser humano está hipnotizado, seja por ideias que aceitou acriticamente de outros, seja por ideias que repetiu para si mesmo e se convenceu de que são verdadeiras. Essas ideias negativas têm o mesmo efeito em nosso comportamento que as ideias negativas implantadas na mente de uma pessoa sob o efeito de um hipnotizador profissional. Você já viu uma demonstração de hipnose? Se não, deixe-me descrever apenas alguns fenômenos mais simples que resultam da sugestão do hipnotizador. Ele diz a um jogador de futebol que sua mão está grudada na mesa e que ele não consegue levantá-la. A questão não é o jogador não tentar, mas o fato dele simplesmente não conseguir. Tenta e se esforça até que os músculos do braço e ombro percam a força, ainda que a mão permaneça firmemente encravada na mesa. O hipnotizador diz a um campeão halterofilista que ele não consegue levantar um lápis e, embora levante um peso de 200 quilos acima da cabeça, ele agora não consegue levantar o pequeno objeto. Por mais curioso que seja, nos casos relatados, a hipnose não desabilita os atletas, que continuam fortes como sempre, mas, sem perceber de forma consciente, eles trabalham contra si mesmos. Por um lado, tentam levantar a mão ou lápis por esforço voluntário e contraem os músculos adequados. Mas, por outro, a ideia infligida por "você não consegue fazer isso" faz com que os músculos contrários se contraiam independentemente de sua vontade.
A ideia negativa os leva a derrotarem a si mesmos. Não conseguem expressar ou colocar em jogo a força real de que dispõem. A força de preensão palmar de um terceiro atleta foi testada em um dinamômetro e descobriu-se que era de 45 quilos. Todo seu esforço e empenho não conseguiram mover a agulha além dessa marca. Agora, hipnotizado, lhe disseram: você está muito, muito forte, mais forte do que nunca, muito, muito mais forte. Está até surpreso com a sua força. Repetido o teste, ele, sem maior esforço, fez com que a agulha chegasse à marca de 57 quilos. Mais uma vez, talvez soe estranho, mas a hipnose não acrescentou nada à força real. Foi a sugestão hipnótica que levou o atleta a superar uma ideia negativa que antes o impedia de usar toda a sua força. Em outras palavras, o atleta em estado desperto se impôs uma limitação pela crença negativa de que só conseguiria chegar a 45 quilos. Coube ao hipnotizador eliminar esse bloqueio mental e permitir ao atleta expressar a sua verdadeira força. A hipnose o deshipnotizou temporariamente das crenças autolimitantes que impunha a si mesmo. Como disse o Dr. Barber, é muito fácil supor que o próprio hipnotizador tem algum poder mágico quando se vêem coisas milagrosas acontecerem durante uma sessão hipnótica. O gago fala fluentemente. O tímido, retraído e reservado, Kaspar Milquetoast, torna-se extrovertido, equilibrado e faz um discurso emocionante. Outro que não é bom em somar números, usando lápis e papel, multiplica de cabeça 2 números de 3 dígitos. Aparentemente, tudo isso acontece apenas porque o hipnotizador lhes diz que conseguem e os motiva a ir em frente e que terão êxito. Para os espectadores, as palavras do hipnotizador têm um poder mágico, mas não é isso. O poder, a capacidade básica de fazer essas coisas estava inerente aos hipnotizados o tempo todo, mesmo antes de conhecerem o hipnotizador. No entanto, eram incapazes de usar esse poder por desconhecerem que o possuíam. Suas crenças negativas o encarceravam e o sufocavam. Sem perceber, hipnotizaram-se acreditando não conseguir fazer tais coisas. Seria mais verdadeiro dizer que o hipnotizador os deshipnotizou em vez de os hipnotizar. Em seu íntimo, quem quer que você seja, sem importar o fracasso que imagine ser, existe a capacidade e o poder de fazer o que for necessário para ser feliz e bem-sucedido. Dentro de você, agora, está o poder de fazer as coisas que nunca sonhou serem possíveis. Esse poder aflora assim que se consegue mudar suas crenças, tão rápido quanto você pode se deshipnotizar das ideias autolimitantes que não posso, não sou digno, não mereço e outras. A cura do complexo de inferioridade. Pelo menos 95% das pessoas têm suas vidas até certo ponto marcadas por sentimentos de inferioridade. Para milhões, esse sentimento constitui um sério entrave para o sucesso e a felicidade. Em certo sentido, essa palavra implica que cada pessoa na face da Terra é inferior a alguma ou outras pessoas. Sei que não posso levantar tanto peso quanto Paul Anderson, arremessar 7 quilos tão longe quanto Perry O'Brien, ou dançar tão bem quanto Arthur Murray. Mas isso não me desperta sentimentos de inferioridade ou destroça a minha vida. Apenas não me comparo com eles, nem me sinto ser inferior apenas porque não consigo fazer certas coisas com tanta habilidade ou tão bem quanto eles. Também sei que
Em algumas áreas, todas as pessoas que conheço, desde jornaleiro da esquina até um presidente de banco, são superiores a mim. Mas nenhuma delas consegue reparar um rosto cheio de cicatrizes ou fazer muitas outras coisas tão bem quanto eu. E tenho certeza de que não se sentem inferiores por causa disso. Sentimentos de inferioridade não se originam tanto de fatos ou experiências, mas de nossas conclusões sobre fatos e nossa avaliação de experiências. Por exemplo, é fato que sou inferior em levantamento de peso e como dançarino, mas isso não me torna uma pessoa inferior. A incapacidade de Paul Anderson e Arthur Murray de realizar cirurgias os torna inferiores como cirurgiões, mas não como pessoas. Tudo depende de quais e de quem são as normas pelas quais nos avaliamos. Não é saber da nossa inferioridade em habilidade ou conhecimento o que nos provoca um complexo de inferioridade ou interfere em nossa vida. É o sentimento de inferioridade. E esse sentimento ocorre apenas por uma razão. Julgamos-nos e nos mensuramos não segundo nossa própria norma, mas segundo a norma de outra pessoa. Quando fazemos isso sempre, sem exceção, ficamos em segundo lugar. Mas por pensarmos, acreditarmos e presumirmos que devemos estar à altura da norma de outra pessoa, acabamos nos sentindo infelizes, de segunda categoria, e concluímos que existe alguma coisa errada conosco. A próxima conclusão lógica nesse processo distorcido de raciocínio é a de que não somos dignos, que não merecemos o sucesso, a felicidade, que seria fora de propósito expressarmos plenamente nossas próprias habilidades e talentos, sejam quais forem, sem darmos desculpas ou sem nos sentirmos culpados por isso. Tudo isso acontece porque nos deixamos hipnotizar pela ideia errônea de que talvez deveríamos ser como fulano ou como todo mundo. Se analisada, a falácia da segunda ideia pode ser facilmente percebida, pois na verdade não há padrões fixos comuns a todos os outros. Todo mundo é composto de indivíduos e não há dois iguais. A pessoa com complexo de inferioridade invariavelmente agrava o erro ao lutar por superioridade. Seus sentimentos afloram da falsa premissa de que é inferior e a partir daí toda uma estrutura de pensamento lógico e sentimento é construída. Se ela se sente mal por ser inferior, o jeito é se tornar tão boa quanto todos os outros e a maneira de se sentir bem é tornar-se superior. Essa luta pela superioridade a coloca em mais problemas, causa mais frustração e às vezes provoca uma neurose antes inexistente. Ela se torna mais miserável do que nunca e quanto mais tenta, mais miserável se sente. Inferioridade e superioridade são lados opostos da mesma moeda. A cura está em perceber que a própria moeda é espúria. A verdade é: você não é inferior, você não é superior, você é simplesmente você. Você, como personalidade, não está em competição com nenhuma outra personalidade simplesmente porque não existe mais ninguém na face da Terra como você. Você é um indivíduo, é único, não é como qualquer outra pessoa e nunca se tornará como qualquer outra pessoa. Você não deveria ser como qualquer outra pessoa e nenhuma outra pessoa deveria ser como você. Deus não criou uma pessoa padrão e de alguma forma a rotulou dizendo: é isso. Fez cada ser humano individual e único, assim como fez cada floco de neve individual e único. Deus criou pessoas baixas e altas, grandes e pequenas, magras e gordas, negras, amarelas, vermelhas e brancas, e nunca indicou preferir qualquer tamanho, forma ou cor. Abraham Lincoln disse uma vez: Deus deve ter amado as pessoas comuns, pois fez muitas delas. Ele estava errado.
Não existe um homem comum, um padrão comum e normalizado. Estaria mais perto da verdade se dissesse: Deus deve ter amado as pessoas incomuns, pois fez muitas delas. Complexo de inferioridade e, consequentemente, redução de desempenho pode ser simulado em experiências psicológicas. Tudo de que se precisa é estabelecer uma norma ou média e então convencer quem se está testando de que ele não está à altura delas. De acordo com um relatório da Science Digest, um psicólogo, no intuito de descobrir como os sentimentos de inferioridade afetavam a capacidade de resolução de problemas, dava aos alunos alguns testes de rotina e anunciava de modo solene que uma pessoa mediana poderia finalizá-los em cerca de 1/5 do tempo de que de fato era esperado. Quando no decorrer do teste tocava um sinal indicando que o tempo do homem médio havia acabado, alguns dos alunos mais brilhantes ficavam muito nervosos e se tornavam incompetentes, achando-se estúpidos. Pare de se mensurar pelos padrões alheios. Você não é um deles e nunca vai poder atingi-los. Tampouco eles podem atingir os seus, e nem deveriam. Ao enxergar essa verdade simples e evidente, aceitá-la e acreditar nela, seus sentimentos de inferioridade desaparecerão. O psiquiatra Dr. Norton L. Williams, discursando em uma convenção médica, disse que a ansiedade e a insegurança do homem moderno se originam da falta de autorrealização, enquanto a segurança interior só pode ser conquistada encontrando em si mesmo uma individualidade, unicidade e particularidade semelhante à ideia de ser criado à imagem de Deus. Afirmou também que se pode alcançar a autorrealização por meio de uma simples crença na própria singularidade como ser humano, um senso de ampla e profunda consciência de todas as pessoas e coisas e um sentimento de influência constituída de todos por meio de sua própria personalidade. Como usar o relaxamento para deshipnotizar? O relaxamento físico desempenha um papel fundamental no processo de deshipnotização. Nossas crenças, boas ou ruins, verdadeiras ou falsas, foram formadas sem esforço, sem tensão e sem o exercício da força de vontade. Nossos hábitos, bons ou ruins, foram formados da mesma maneira. Portanto, devemos empregar o mesmo processo na formação de novas crenças ou de novos hábitos. Isso é, uma condição de relaxamento. Tem sido amplamente demonstrado que o emprego de esforço ou força de vontade para mudar crenças ou curar maus hábitos desencadeia um efeito adverso não benéfico. Émile Coué, farmacêutico francês que surpreendeu o mundo por volta de 1920 com os resultados que obteve com o poder da autossugestão, insistiu que o esforço era o grande motivo pelo qual a maioria das pessoas não conseguia utilizar seus poderes interiores. Suas sugestões, objetivos ideais, devem ser feitas sem esforço para que sejam eficazes, disse. Outra famosa expressão de Coué foi o princípio do esforço reverso. Quando a vontade e a imaginação estão em conflito, a imaginação invariavelmente vence. O Dr. Knight Dunlop, psicólogo e ex-presidente da Associação Americana de Psicologia, estudou hábitos e processos de aprendizagem e talvez tenha realizado mais experimentos nessa área do que qualquer outro psicólogo. Seus métodos conseguiram curar hábitos como roer unhas e chupar o dedo, além de tiques faciais e de outros tipos mais sérios em que os outros métodos falharam. O cerne de seu sistema foi a descoberta de que o esforço constituía o único grande impedimento para abandonar um mau hábito ou aprender um novo. Em outras palavras, ele descobriu que o esforço de evitar um hábito o reforçava. Seus experimentos provaram que a melhor maneira de abandonar um hábito é a formação de uma imagem mental clara do resultado final desejado e a prática sem esforço para atingir esse objetivo.
E também descobriu que tanto a prática positiva, abster-se do hábito, quanto a prática negativa, praticar o hábito de forma consciente e voluntária, teriam um efeito benéfico desde que o resultado final desejado fosse mentalizado constantemente. Se uma resposta ao hábito deve ser aprendida ou se um padrão de resposta deve se tornar habitual, Dr. Dunlap escreveu em seu livro Personal Adjustment, Ajuste Pessoal, é essencial que quem está aprendendo tenha uma ideia da resposta que deve ser alcançada ou uma ideia da mudança que a resposta produzirá no ambiente. Em resumo, o importante na aprendizagem é mentalizar um objetivo a ser alcançado, seja como um padrão de comportamento específico, seja como resultado do comportamento em conjunto com o desejo de alcançar o objetivo. Muitas vezes o mero relaxar do esforço ou do empenho consciente basta para erradicar o padrão de comportamento negativo. O Dr. James S. Green, fundador do Hospital Nacional de Distúrbios da Fala na cidade de Nova York, tinha um lema: quando eles conseguem relaxar, conseguem falar. Dr. Matthew N. Chappell destacou em seu livro Domine Suas Preocupações que muitas vezes o esforço ou a força de vontade usados para combater ou resistir à preocupação perpetuam-na e a mantêm atuando. O relaxamento físico, quando praticado no dia a dia, é acompanhado por um relaxamento mental e um comportamento tranquilo que nos permitem um melhor controle consciente de nosso mecanismo automático. O relaxamento físico, por si só, também tem uma poderosa influência em nos deshipnotizar de atitudes negativas e padrões de reação. Exercício prático. Como usar imagens mentais para relaxar? Pratique por pelo menos 30 minutos todos os dias. Sente-se de modo confortável em uma poltrona ou deite-se de costas. Conscientemente relaxe os vários grupos musculares o máximo possível, sem fazer muito esforço. Apenas conscientemente preste atenção às várias partes do seu corpo e relaxe um pouco. Você verá que sempre consegue relaxar de forma voluntária até certo ponto. Consegue parar de franzir a testa e deixá-la relaxar. Consegue aliviar um pouco a tensão das mandíbulas. Deixe mãos, braços, ombros e pernas ficarem um pouco mais relaxados. Aguarde cerca de 5 minutos assim e depois pare de prestar atenção aos seus músculos. É só até aí que vai tentar chegar pelo controle consciente. De agora em diante, você relaxará cada vez mais usando o seu mecanismo criativo para automaticamente buscar uma condição relaxada. Em resumo, você usará imagens de objetos mantidas na imaginação e deixará seu mecanismo automático realizar esses objetivos para você. Imagem mental 1. Mentalmente, veja-se deitado na cama. Forme uma imagem de suas pernas como se fossem de concreto. Veja-se deitado com 2 pernas de concreto muito pesadas. Veja essas pernas afundando no colchão. Agora imagine os seus braços e mãos também feitos de concreto, muito pesados, afundando na cama e exercendo uma pressão tremenda contra ela. Veja um amigo entrar no cômodo e tentar levantar essas pernas. Ele segura os pés e tenta levantá-los, mas são muito pesados. Ele não consegue. Repita isso com braços e pescoço. Imagem mental 2. Seu corpo é um grande boneco de marionete. Fios frouxos estão amarrados entre suas mãos e seus pulsos. Seu antebraço está conectado por um fio frouxo ao seu braço. Seu braço está conectado por um fio frouxo ao seu ombro. Seus pés, panturrilhas, coxas também estão conectados por um único fio.
Seu pescoço é um fio frouxo. Os fios que controlam sua mandíbula e mantêm seus lábios juntos afrouxaram e se esticaram a tal ponto de que seu queixo caiu largado contra o peito. Todos esses vários fios se conectam a várias partes do seu corpo e estão soltos e moles, e seu corpo está apenas esparramado sobre a cama. Imagem mental 3. Seu corpo consiste em uma série de balões de borracha inflados. 2 válvulas se abrem em seus pés e o ar começa a escapar de suas pernas. Elas começam a esvaziar até que se tornam apenas tubos de borracha vazios, largados sobre a cama. Em seguida, uma válvula é aberta em seu peito e, à medida que o ar escapa, todo o seu tronco começa a esvaziar contra a cama. Continue para braços, cabeça e pescoço. Imagem mental 4. Muitas pessoas acharão este os mais relaxantes de todos. Basta buscar na memória alguma cena relaxante e agradável do passado. Há sempre algum momento na vida de todos em que nos sentimos relaxados, à vontade, em paz com o mundo. Escolha essa imagem e busque pormenores da lembrança. A sua pode ser uma cena pacífica em um lago de montanha onde foi pescar. Neste caso, preste atenção especial às pequenas coisas do ambiente. Lembre-se das ondulações tranquilas da água. Que sons escutou? Você ouviu o suave farfalhar das folhas? Talvez se lembre de sentar-se perfeitamente relaxado e um pouco sonolento diante de uma fogueira a céu aberto há muito tempo. A lenha estalava e faiscava? Que outras visões e sons se destacavam ali? Talvez sua escolha seja se lembrar de relaxar em uma praia. Como foi a sensação da areia contra o seu corpo? Sentiu o sol quente e relaxante tocar o seu corpo, quase como numa faísca física? Uma brisa soprando? Havia gaivotas na praia? Quanto mais detalhes você conseguir lembrar e imaginar para si mesmo, mais bem-sucedido será. A prática diária tornará essas imagens mentais ou lembranças cada vez mais nítidas. O efeito da aprendizagem também será cumulativo. A prática fortalecerá o elo entre a imagem mental e a sensação física. Você se tornará cada vez mais proficiente em relaxamento e isso será lembrado em futuras sessões. Ao deitar-se para praticar, muitos adormecem. Se você adormecer, não terá o mesmo nível de benefícios. Devido ao meu treinamento em artes marciais e em Tai Chi e Qigong, prefiro fazer todos os exercícios sentados ou em pé. Em qualquer posição, usando sua imaginação e relaxando, você ainda pode fazer com que suas pernas, braços e todo o corpo fiquem pesados. Você também pode deixar o ar sair das válvulas e inflar ou desinflar suas várias partes do corpo como balões. Isso exclui a prática de deitar? De forma alguma. Uma vez que você esteja fundamentado nessas técnicas, poderá praticar em outras posições. No entanto, se estiver se sentindo fraco ou indisposto, praticar enquanto está deitado é o ideal. Você poderá experimentar resultados positivos rapidamente, em apenas 10 minutos ou mais, quando se soltar e realmente se permitir relaxar. Uma vez adquirido o hábito diário, 30 minutos bastarão. Muitas pessoas começam com uma prática matinal. Depois de um mês ou mais, podem naturalmente passar por uma rotina de 2 vezes ao dia. Alguns acham que os melhores momentos para praticar são logo ao acordar e antes de dormir, momentos em que o cérebro e o sistema nervoso são mais susceptíveis a novas sugestões.
No entanto, se houver apenas tempo durante a hora do almoço ou em uma pausa programada durante o dia, fazê-lo é muito melhor do que não praticar por estar muito cansado ao acordar ou pouco antes de dormir. A prática diária é a chave para obter resultados. Evite julgar a si mesmo nesse processo. Independentemente de onde começar, você melhorará com a prática. Pontos chaves para relembrar. Resuma. Redija uma experiência pessoal explicada pelos princípios apresentados neste capítulo. Histórico de caso. Fim do capítulo 4.